Quando acontece a carência, ou seja, o que é que vai acontecer? Acontece que a gente vai começar a pedir mais. Ou seja, meu estômago está saciado, eu não peço comida. Mas a partir do momento que eu fico com fome, eu estou com carência alimentar, eu começo a esboçar sinais de petição de alimento, né? A criança, o bebezinho chora. Muitos adultos, como eu, quando a gente começa a ficar com fome, eu passo a ficar irritado. Tem uns que sentem dor de cabeça, outros sentem sonolência, não é? E o que é que acontece? A mesma coisa com o automóvel. Se você não bota gasolina, ele para. A mesma coisa acontece quando a gente tem carência alimentar. Inclusive tem pessoas que dizem assim: se eu tiver com fome e passar muito da hora de comer, a minha fome passa, acaba. Não é? Tem pessoas que, quando são carentes emocionais, carentes afetivos, elas pedem por aquele amor, pedem por aquele afeto, chega uma hora que elas param de pedir aquele afeto e elas cortam um vínculo com aquela pessoa. É por isso que existem muitos filhos e filhas que cortam os vínculos com os pais. E na adolescência, a partir da adolescência, aquele pai e aquela mãe passa a não ter mais autoridade afetiva, porque aquela carência foi suprida por outras pessoas ou por outras coisas. E aí essa pessoa vai chegar na fase adulta sem muita referência de afeto materno e paterno, ou seja, dos cuidadores. Então por que é que a gente é tão carente? Porque a forma que recebemos carinho durante a infância, presta atenção nisso, gente. A forma que a gente recebe carinho durante a infância impacta diretamente no nosso modo de dar e de receber carinho. Todos aqui são adultos. Todos já fizeram a troca do dente de leite para o dente adulto. Permanente, né? Sim. É possível você, aos 30 anos, nascer um dente de leite em você? Aliás, aos 30 anos dificilmente vai nascer algum dente, inclusive os sisos já nasceram. Então, por quê? Porque nós temos tempo dentro da nossa biologia. Nós temos tempo, a infância nasce o primeiro dentinho, o bebezinho nasce os 4 primeiros dentinhos, depois vão nascendo os outros, depois amolece, vai nascendo os dentes permanentes. E existe tempo. Também existe tempo para que o ser humano aprenda naturalmente alguns aspectos da vida emocional. A infância, ela é rica nisso. É na infância que a gente aprende muitos dos nossos momentos emocionais. E é na infância que a gente vai aprender diretamente como dar e como receber carinho. Significa que se eu tive uma infância carente de carinho, eu vou ser um adulto que eu nunca vou aprender a dar carinho. Significa que você vai ter que se esforçar para aprender. Possivelmente você vai ter que procurar um psicólogo, porque você vai ter vergonha. Já viram pessoas que não conseguem abraçar pai, que em nenhum momento vão conseguir abraçar papai e vão conseguir abraçar, porque tem vergonha. Por quê? Porque lá na infância não foi criado esse vínculo, né, de agir e se sentir normal e natural, esse processo de vínculo afetivo. Outra coisa que é importante é que, em geral, né, adultos com carência afetiva são resultados de crianças que não receberam devido carinho na infância. Não tenha dúvida disso. Vou repetir, adultos em carência afetiva, com carência afetiva, são resultados de crianças que não receberam o devido carinho na infância. Receberam outras formas
de manifestação. Geralmente são crianças que foram abandonadas ou rejeitadas de alguma forma. Quando eu estou falando crianças que foram abandonadas ou rejeitadas de alguma forma, o que eu estou dizendo não é que necessariamente os pais tenham abandonado aquela criança, mas é como essas crianças entenderam aquele comportamento dos pais. Por exemplo, um pai ou uma mãe que saía constantemente para trabalhar e que mesmo quando estava em casa não liberava atenção e foco. O pai, a mãe estava presente, mas não estava presente em afeto. Então a criança começa a se sentir abandonada. E isso cria um distanciamento. E a criança pode sentir a sensação de abandono e cravar a interpretação de abandono na mente dela. E quando ela fica adulta, os pais dizem assim: mas a gente nunca abandonou você. Mas sabe o que acontece? É que talvez esses pais, eles tenham sido excelentes administradores de casa. Eles foram excelentes para prover comida, para prover alimento, para prover roupa, prover escola, mas eles não providenciaram, não foram provedores de afeto. E as crianças internalizam aquilo como falta de carinho, e aí as crianças se tornam adolescentes carentes afetivos, e aí é por isso que muitas vezes na adolescência as crianças, os adolescentes, eles passam a ser considerados como rebeldes e etc. Né? O trauma, gente, né? O trauma, ele pode ocorrer em uma situação verdadeira ou como a criança projetou aquilo. A vida, ela é uma progressão. E entende-se que qualquer adulto que foi capaz de gerar, de conceber, está pronto para criar, não somente de provisão de coisas materiais, mas também tratar emocionalmente. Mas nesse mundo louco que a gente vive, isso não acontece, isso está cada dia mais distante. Porque a gente se preocupa muito somente com o ter. Eu quero deixar uma casa para o meu filho, eu quero deixar um império para meu filho, mas eu nunca paro para pensar em deixar um império emocional, em estruturar as emoções do meu filho para que ele conquiste o império que ele desejar ter. Quantas vezes você conhece filhos de pais perdidos que herdaram uma fortuna, mas que eles trocariam toda aquela fortuna por paz, por afeto, por carinho, e começam a buscar isso diretamente em outras coisas, em pornografia, em relações sexuais distorcidas, em drogas, né, em amizades que não são boas influências, né? O Vitor está perguntando aqui: até quantos anos dá para ajudar uma criança antes que isso de fato internalize nela? Olha, Vitor, existem algumas teorias que falam que até os 7 anos. Eu entendo que até os 9, mas até os 7 anos é um momento muito propício em que a criança está com as conexões neuronais muito abertas e muito evidentes. Agora, isso não significa que uma criança que não foi estruturada, né? Que uma criança que não foi estruturada, ela vai ser um adulto fadado a ser infeliz para o resto da vida. Não! Por isso que existem os psicólogos, né? Para tratar isso, para criar base de autoestima.